O assunto hoje é muito interessante para todos nós que somos mães, educadoras, avós principalmente e cuidadoras infantis. Depressão infantil. A gente fala hoje de depressão infantil como uma coisa muito perigosa e como uma coisa que a cada dia a gente consegue menos a lidar com isso. Então é preciso que a gente ouça pessoas experientes para saber como é que nós vamos tratar essas crianças. É depressão realmente? É uma fase que está passando? Aonde que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Para isso nós trouxemos aqui a psicóloga Renata e ela vai falar um pouquinho sobre esse assunto para a gente. E tem uma culinária deliciosa aqui com você no Simplesmente com Heloísa Xavier, que já está no ar. Nós estamos aqui com uma psicóloga e ela veio falar sobre um assunto que muitas pessoas pediram, muitas, que é depressão infantil. A gente ouve a cada dia que cresceu o número, que as crianças hoje têm mais depressão, enfim, por isso nós trouxemos aqui a Renata e ela vai falar um pouquinho pra gente sobre isso. Renata, primeiro eu queria te agradecer muito por disponibilizar esse tempo para aqui estar falando pra gente, para todo o nosso telespectador. É um prazer ter você aqui. Obrigada pela oportunidade, Luiz. É um prazer meu estar aqui com você. Bom, quando a gente fala de depressão infantil, a gente fala de quê? Bom, a depressão ela é um transtorno de humor, né? Que ele é basicamente caracterizado pela tristeza e a perda da capacidade de sentir prazer. Nas crianças a gente repara que essa tristeza ela vem mais pro lado da irritabilidade, do mau humor e a perda das atividades que ela sempre teve aquele gosto de fazer. Ela passa a não ter mais vontade. Isso, a gente nota isso, que ela já perde aquela vontade, né? E a gente tem também que essa depressão está em torno de 1 a 2% em crianças da fase pré-escolar, né? E de 3 a 8% nos adolescentes. E a gente sabe também que até o final da adolescência, vai ter esse episódio depressivo, pode ser muito ou mais ou menos grave, né? E cada criança é uma, cada uma reage de um jeito. Isso. Tá. E a gente também tem estudos hoje que nos mostram que a depressão ela é mais comum em países mais pobres. Olha isso, gente, com certeza, né? Porque a criança vive aquilo ali. Renata, costuma chegar para você lá, assim, mães que não sabem como lidar com isso? Sim, é o que mais acontece. Eles acham que é uma fase, que não é a depressão em si. Então, as mães não sabem muito lidar. Apesar de hoje a gente ver na mídia bastante essa divulgação sobre esse tema. Olha só, então quando a gente fala bem assim, a depressão infantil cresceu muito. Será que é porque hoje na mídia, como você falou, muita informação? Sim, a mídia ajuda nesse sentido. Não quer dizer que cresceu, mas alguns sintomas, como algumas fases que a gente sempre achou que a criança passava, hoje a gente vê que já é um sintoma da depressão. Isso é preocupante? Eu diria que sim. Ao meu ver, sim, é preocupante. E a gente os pais têm que saber lidar com essa situação. Interessante isso, nós pais temos que ficar atentos e de olhos. Quais são os principais sintomas? Vamos pensar, e quem é que descobre, né? Quem é que vê primeiro? Quais são os principais sintomas? Bom, os sintomas são basicamente os mesmos apresentados nos adultos, né? Mas os pais, eles podem ficar atentos na criança, a questão da irritabilidade, a falta ou o excesso de apetite, ideias de morte ou de suicídio. Olha isso! Ou até a própria tentativa de suicídio mesmo. Então, os pais têm que ficar bem atentos. Renata, isso acontece com criança? Sim, com crianças. Você já recebeu preocupações desse tipo? A criança não, mas adolescente, sim. Tá, e quando a gente fala de crianças e adolescentes que se mutilam, isso é uma depressão também? Sim.
Ao meu ver, sim. Depende muito de cada situação, né? A gente vê que crianças hoje em dia são bem influenciadas pela internet, Pelas né? mídias, com certeza. Mas a maioria, sim. Ok. Vamos lá, então. Como que é feito o diagnóstico? Olha, gente, eu acho isso tão sério, porque os pais vão procurar um profissional e eles esperam no outro dia o diagnóstico. Não é assim, Renata? Sim. Eles querem ontem saber por que o filho está assim, como é que vai tratar, enfim, e não é por aí, né? São dias de estudo. Como é que é o diagnóstico? Bom, esse diagnóstico para criança a gente é feito por relato dos pais, né? Então isso atrapalha um pouquinho o diagnóstico, porque eles acham que a depressão tem que ser igual no adulto. Existem sintomas que são iguais e sintomas que não, né? Então a gente vai trabalhando isso para ver se realmente é a depressão infantil. Então isso requer um tempo, né? Para a gente estar investigando. E um exemplo que eu vou te dar é a questão da manha. Uma criança manhosa, por si só, não indica que ela tem uma depressão. E a manha é um sintoma. Mas essa manha, se estiver associada aos outros fatores, né, como a gente falou da irritabilidade, isso sugere um caso de depressão. Você falou de um assunto aí que eu acho muito interessante. A mãe, ela chega sempre com uma queixa, né? Mas às vezes não é aquilo. Então, o psicólogo, ele tem que analisar, estudar, para poder ver realmente. Às vezes acontece de não ser nada daquilo que a mãe falou. Isso. É o que eu costumo dizer no consultório, só chega a ponta do iceberg para você. Porque vão com uma queixa e ao decorrer daquele atendimento a gente vai vendo que tem outras coisas por trás daquilo. Então, por isso que é muito importante a paciência dos pais, né? Para a gente fazer aquela investigação certinha para ver o que realmente está acontecendo. Renata, a escola também pode ajudar nisso? Sim. A questão do tratamento, né? Os professores podem ajudar muito fazendo atividades para essa criança. Bacana isso, gente, porque a escola, geralmente, ela é a segunda que vê, ou a primeira, é família e escola. Então, eu acho que a gente tem que estar muito atento a tudo isso, né? A gente vai para o intervalo? Pode ir para o intervalo? Porque a outra pergunta eu quero que ela seja dada com bastante calma, para ser bem explicativa. Então, a gente vai para o intervalo, já nós voltaremos com uma pergunta muito interessante. Depressão infantil, esse é o assunto que a gente está aqui falando com a Renata Santos, que é psicóloga. Eu tenho visto muita preocupação com relação a isso. Eu não tenho mais filho criança, mas aonde eu vou, as mães, cada dia que passam, elas estão mais desesperadas. Não sei mais o que eu faço com meu filho, não sei como colocar limite. Criança de 3, 4 anos, o que é isso? Não saber como colocar limite, quer dizer, meu filho, se eu falo não, ele chora, ele não olha para mim, ele não conversa, quer dizer, isso tudo é muito preocupante. Renata, olha só, crianças que passam por traumas. Como é que é isso, passar por trauma? É intenso? Os adolescentes também sentem? Como é que é passar por trauma? Bom, a gente sabe que a depressão ela tem uma predisposição genética ou cognitiva. Então, a gente sabe que alguns traumas, como crianças que sofrem bullying, vítimas de violência física ou psicológica, a gente sabe que isso pode acarretar a depressão. Não é apenas as crianças que sofrem esses traumas, né? Então, a gente sabe que existem vários desencadeadores, que pode ser o cognitivo e o genético. Olha só, o que são traumas? O que é que a criança perde um pai, uma mãe? Como é que é o trauma, as coisas mais fortes? Sim, um luto por uma perda muito querida pode desencadear esse trauma, né? Porque se a criança é muito ligada, ela pode ter dificuldades em lidar com a situação. Acidentes. Sim. Por isso que a gente tem que estar bastante atento a lidar com nossos sentimentos e as nossas emoções. Olha isso, que interessante. Quando você estava falando, uma coisa que eu observei muito que você falou, que são os traumas, porque às vezes a pessoa é estuprada.
quantas pessoas que acontece isso. Mas o trauma psicológico, o corporal dói, mas o psicológico vai muito além, não é isso, Renata? Sim, ele vai muito além e ele que vai conduzir a vida da pessoa, né? Então, por isso a importância dela estar procurando uma ajuda especializada para poder estar lidando com essa situação, porque a gente sabe que não é fácil. Uhum. Esquecer a pessoa não esquece, mas ela pode aprender a lidar com essa situação. Se tratar, né? Olha só, quando a gente fala de prevenção de depressão infantil, a gente fala de quê? Como é que você vai prevenir uma coisa dessa? Então, uma forma de prevenção, a gente fala que é o apoio da família fundamental. Aquela relação afetuosa, carinhosa, vai ajudar essa criança a enfrentar caso ela tenha essa depressão. Uhum. É um fato muito importante a família, sim, tá? Sim. Uhum. E também a gente tem a forma com que a criança lida com o problema, né? Não é o problema em si que ela tem que se preocupar, ela tem que se preocupar com a solução. Então, aprender a não só ver o problema, mas espera aí, como que eu vou fazer para sair dessa situação? Como é que eu vou sair para sair dessa barreira? Isso. Ô, Renata, os pais ensinam isso? Muito difícil. Existem aqueles pais presentes que procuram ajuda até para ensinar esse filho como sair dessa situação, lidar com suas emoções. Quando a gente fala assim, eu não gosto muito dessa fala não, porque eu acho que nós pais, eu sou mãe, né? A gente carrega um peso muito grande. A maioria da culpa da depressão da criança vem dos pais. Isso é fato? Fato, eu não te diria que é um fato, mas é um bom contribuidor. Então, a gente precisa de estar atento, né? As crianças hoje não conseguem receber um não. Esses dias eu estava ouvindo a mãe falar, eu falei não para minha filha e ela, com 2 dias sem olhar para mim, fez pirraça, quer dizer, presta atenção nisso, hein? Quando que se deve procurar ajuda para a criança? Quando é que a gente sabe que aquela criança está precisando de um apoio psicológico? Bom, o principal é quando a gente vê que aquela criança já está numa tristeza profunda, que a gente vê que ela já não tem mais prazer em fazer atividades que ela sempre gostou de fazer. Quando os pais ou responsáveis notarem assim, tem algo errado no comportamento dessa criança, é a hora de procurar uma ajuda especializada, né? De um psiquiatra, um psicólogo. Mas quem que pode ver isso além dos pais? A gente vê a escola, né? Que hoje em dia o que mais chama é a escola, chama atenção para os pais. As próprias pessoas que cuidam dessas crianças, né? Que Olha a gente isso. sabe que geralmente fica com o cuidador, né? Como que é importante a gente avaliar um cuidador, né? Uma Sim, pessoa que sim. vai estar com o seu filho, enfim. Bom, agora vamos para o que toda mãe que está assistindo o programa quer ouvir, né? Eu acho que nós, mãe, temos esperança sempre, nós acreditamos sempre. Como que é esse tratamento? Bom, esse tratamento ele tem que ser de forma medicamentosa, né, com psiquiatra. E lembrando aos pais que a forma medicamentosa é única para cada paciente e acompanhamento com o psicólogo, né, a psicoterapia que vai ser muito importante. E como eu disse, o professor pode ajudar, né, desempenhando algumas atividades. E o mais importante, ao meu ver, que é o apoio da família. Tá. Quando ela fala, que eu acho assim uma coisa muito bacana e que a gente tem que tomar muito cuidado, é procurar o profissional da área certa. Olha o que ela disse. Ela disse que com o medicamento procurar um psiquiatra, porque psicólogo não receita, não é isso, Renata? Isso. Então, procurar a pessoa certa. Esse psiquiatra com certeza vai encaminhar para um trabalho de um psicólogo. Aí os pais falam bem assim, nada, não precisa levar psicólogo, não tem muito isso, Sim, Renata? sim, tem muito mito hoje em dia. Aí a gente vê como é importante um psicólogo, sabe por quê? Os nossos filhos não têm coragem de falar pra gente coisas que vão falar para um psicólogo. Renata, que você lembre assim, sem citar nome, sem citar nada, mas como que é importante um tratamento psicólogo para uma criança? O resultado. O resultado é muito satisfatório. Quando os pais têm aquela paciência, né? Porque acha que já levou e já curou, não é assim.
Então, a gente vê que a criança já começa a ter uma autonomia de saber como lidar com seus problemas. Então, o resultado é bem satisfatório. Essa criança fala como? Ela desenha, ela monta jogo? Como é que ela expressa o sentimento dela? Sim, através de jogos, de desenho, de histórias. Gente, olha isso, que bacana. E que às vezes os pais, como não têm essa qualificação da psicologia, ele não consegue enxergar aquilo ali. Às vezes a criança revoltada, ela mostra num depressivo, ela mostra num brinquedo, ela mostra num desenho. Sim, as atitudes dela mostra, quando a gente está montando uma história, a gente leva, e ela mostra as atitudes que essa outra pessoa tem. Olha isso, gente, que bacana. Renata, eu passaria aqui o dia falando sobre isso com você, porque eu amo falar sobre isso. Muito obrigada, foi um prazer ter você aqui. Linda ela, gente, olha isso. Bom, a gente vai para o intervalo. A culinária tá gostosa hoje? Delícia! Então não saiam daí, porque já já nós estaremos de volta. Nós estamos aqui com a Daniela e com o Ramon e eles vieram fazer pra gente um bolo de churros. Filma, Edith, bem de pertinho. Filma que minha boca já tá cheia de água. Gente, Dani, eu quero dizer que é um prazer ter vocês aqui e que eu tô muito feliz porque a gente vai fazer algo que tá aí, né? A sensação do momento. Que bom ter você aqui. É um prazer imenso estar aqui. Então, sabe como que eu te achei? Através do Ramon, essa simpatia. Ele é uma bênção. Melhor que os meus doces é só o meu entregador, né, amor? Dani, fala pra gente aí, então. O bolo de churros hoje é a sensação, né? Isso. Na verdade, a gente encontrou ele num grupo, né, nas redes sociais, em que foi um bafafá bem grande, porque, infelizmente, muitas das confeiteiras não conseguiam fazê-lo, né? Quantos bolos você perdeu pra chegar a isso? Para mais de 10. Então vamos lá. Ensina pra gente, Dani, vamos lá. Essa parte a gente vai deixar aqui com o Ramon, ele vai instruindo e eu vou passando pra ele. Tá, você vai ter que falar o que põe lá, porque o microfone tá com você. Vamos Isso aí, lá. vamos lá. São 3 ovos. Toma aqui. Gente, tudo no liquidificador. Vai, Dani, 3 ovos, mais o quê? Pode me dar que eu vou botando lá atrás. Fala pra mim. 3 ovos. Aí agora vamos colocar o açúcar. Açúcar. Junto com os ovos. A gente bate, né, no liquidificador. Esse é o segredo da massa. Tá. Bater o açúcar com o ovo primeiro. Você vai ter que ele falando e você repetindo. Bater Tá. o açúcar com o ovo. Mais Isso ou menos aí. quantos minutos? Até ele ficar homogêneo. Até formar um cremoso. creme branquinho. Isso. Tá, pode bater então. Tem que adicionar o óleo. Onde que... Ah, tá. Aqui, ó. Enquanto tá batendo, vai adicionar o óleo. Dani, essa... Essa receita dá para mais ou menos quantas pessoas esse bolo? Então, uma receita a gente faz, uma receita e meia a gente faz um bolo desse e um daquele lá. Ok. Então Esse a gente atende umas 3 pessoas, o de lá até 5. Ok. Próximo passo? O leite. Aí agora a gente vai colocar o leite. Coloca aí. E bate de novo. O leite e a canela em pó. Aí. Tudo no liquidificador, gente. Ó, leite e a canela em pó. Esse é o segredinho pro bolo ficar bem fofinho. Qual Já que é o tentamos segredo? o liquidificador, porque nós já tentamos na batedeira e não ficava a mesma coisa. Não tava dando certo. Vamos lá. Aí, é desse jeitinho. Não demora muito, é muito prático esse bolo. Só tem os seus segredos a seguir, né? Tá, depois... A gente adiciona numa vasilha. Coloca tudo que bateu numa Isso aí. vasilha. Ah, ele ficou bem líquido, Isso. olha. Tá, Aí agora a gente vai pros secos. Isso. tá. Quanto que tem aqui de trigo? 400 gramas. 400 gramas, tá. Isso.
Coloca todo de uma vez. Isso, não precisa peneirar. Ah. Nessa receita não tem necessidade. Ah, legal. A Dani, e ele é um bolo que ele não é muito doce, Não, né? não. A gente até diminuiu na receita oficial. A gente colocou menos açúcar, porque já tem o doce de leite em cima. Ah, né? bacana. Tá. Pra poder ficar algo bem neutro. Esse é o tipo de bolo para pessoa que realmente não gosta de nada doce. Doce demais, Isso aí. tá. Quanto tempo mais ou menos ele mexe isso aí? Até dissolver. Aham. Até dissolver todo o trigo para poder não ter fermento problema. E também? tem o fermento. Uma colher de fermento, né? Uma colher de fermento. Olha isso, gente, tá vendo? Mexendo tranquilamente. Ah, é porque se tiver um fouet também, ele consegue Rapidinho, ir mais né? rapidinho isso. Tá. Bom, pelo visto já tá quase pronto, Isso né? Mais ou menos quantos minutos, Dani, ele fica no fogo? Então, esse tem que ser no fogo bem baixinho. Aham. Porque o leite condensado precisa cozinhar. Porque senão, o que todo mundo temia, acontece que é ficar grudado e sair ou muito mole, ou ficar grudado e sair o bolo separado. E um dos segredos também é isso aqui, ó. É muita manteiga. Untar com bastante manteiga. Segura aí um pouquinho que ela vai mostrar ali pra gente, Dani. É muito. Não precisa de trigo, inclusive. É Aham. só, É só manteiga. Mas é bastante. Não ter dó mesmo pra passar Olha a isso, manteiga. tá vendo? Então vamos lá. E tem que ser no fogo bem baixinho mesmo, senão queima também a massa. E o quer doce de dizer, leite queima fica o doce cru. de leite, né? E a massa fica cru. Então, Ok. Aí a gente pega o leite condensado Presta cru, atenção agora, hein, Edith? Vamos lá. bem cru. Pega o leite condensado. Isso, colocar no fundo da forma. Gente, que delícia que deve ter. Aí a pessoa vai estudando a forma de cada forma, né? Pra ver a quantidade de massa e de leite condensado que vai precisar. Porque o nosso maior, nós usamos até 3 latas de leite condensado naquele maior e nesse menorzinho aqui de 1 a 1,5. Ok. Aí a pessoa vai ter que ir, né, conhecendo a forma. e vocês podem ver também que fica uma massa bem fofinha. Olha isso. Levanta assim pra poder a Edith filmar lá, Ramon. Olha, Ó, uma massa bem fofinha. bem fofinha, muito boa, levinha. Essa massa é muito leve. Tem E um agora a jeito gente de vai- jogar aqui? Ele tem Sim. o jeitinho dele, que ele coloca a colher embaixo pra não cair. Olha que delícia, Preenchendo. gente. Aqui vai sobrar um pouquinho, porque a gente tá com a forma menor, né? Ok. Mas a base é isso aqui, ó. A massa Colocou não- na altura aqui, Isso aí. fechou. É um dedinho só, porque é a necessidade que ela tem pra poder crescer. Bom, então vamos mostrar aqui como que ficou. Quantos minutos no forno? O nosso, 1 hora? 1 hora no nosso forno. Uma hora no A gente, forno, nós mais ou coloca- menos. A gente faz uma receita e meia para esses 2 bolos e colocamos 2 juntos para aproveitar o gás. Isso. Dani, a parte mais difícil agora é a minha, experimentar. que Você chato. pode partir? Claro. Vamos colocar aqui para ir no forno, que ela já trouxe o pronto. Olha isso. Gente, que receitinha básica e bacana, né? Então vamos lá, vamos ver se eu aprendi mesmo. Olha só, 3 ovos, 200 gramas de açúcar, 150 ml de óleo, 200 ml de copos de leite, 1 colher de canela em pó, 400 gramas de trigo sem fermento e 1 colher de fermento e leite condensado. Deixa eu ficar no meio de vocês Deixa. dois. Vem pra cá, Dani. Deixa. Ó, eu queria agradecer muito, vou experimentar aqui agora. Sabe por causa de quê? Quando eu entrei no Instagram dela, eu falei assim, eu tenho certeza que ela é uma pessoa fantástica. Eita, benção. Porque com esse marido aqui que ela tem, que é uma pessoa que chega e conquista todo mundo. Verdade. Eu queria agradecer Eu que vocês. agradeço a Dani, oportunidade. entra no Instagram dela, vocês estão vendo aí. Só tem coisa gostosa, é algo assim maravilhoso. Eu De vou segunda a experimentar. segunda, hein, gente? Não É? tem hora para começar e nem para terminar. E nem pra dormir. Isso aí. Muito menos. A gente não dorme. Entregamos Amor. também. Eu posso levar pra casa? Claro, é seu. Ah, que delícia! Muito gostoso. O que você ia falar? E tem o quê? A gente entrega de segunda a segunda, a gente faz entrega também. Sim. Pra Então, você. entra no Instagram que vocês vão ver tudo lá. Edith, eu vou te dar um pedacinho, porque tá uma delícia. Aqui. Beijo pra todos vocês. Entrem lá no meu Instagram, que hoje à noite vocês vão ver ele lá, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.